Para você que quer usar um diafragma para evitar gravidez sem tomar hormônio, mas não está achando para comprar no Brasil, hoje eu vou mostrar a diferença entre o Semina, que era vendido aqui até bem pouco tempo, e o Kaia, que é produzido na Alemanha. Oi gente, sejam bem-vindas a mais um episódio do Na Minha Gaveta. Hoje eu vou mostrar para vocês, então, as diferenças e as semelhanças entre o Semina, que é o diafragma que era produzido e vendido no Brasil, mas que a gente não está mais achando para comprar, e o Kaia, que é produzido na Alemanha e a gente precisa importar. Bom, a principal diferença é o tamanho. O Semina, ele era vendido com tamanhos específicos, variando de 5 em 5 milímetros. Tinha de 60, 65, 70, 75, 80, não lembro exatamente qual era o menor e o maior. Esse aqui é o Semina de 65 milímetros, quer dizer que ele tem 6,5 centímetros de diâmetro. Já o Kaia, ele é vendido em tamanho único. Ele tem 6,3 centímetros nessa dimensão aqui e 7,5 centímetros nesta dimensão maior. Ou seja, quando a gente compara os dois, a gente tem que eles são praticamente iguais em circunferência, só que o Kaia, ele tem essa pontinha a mais aqui, que o Semina não tem. Então, o mais recomendado é sempre você medir na sua ginecologista qual é o tamanho do seu colo do útero para ver se esse aqui com 7,5 centímetros vai caber dentro do seu canal vaginal, fazendo o papel dele, que é proteger o seu útero contra a entrada do esperma. Por exemplo, quando eu comprei, eu estava morando fora do Brasil, eu não tinha uma ginecologista lá, então eu comprei esse aqui porque não precisava, ele não obriga que você tenha medido o seu colo do útero, né? Quando eu digo que eu recomendo, é para evitar fazer uma compra que não vai servir para você, mas não é obrigatório, você pode comprar, eu na época comprei pela internet e entregaram na minha casa e pronto. O Semina não, o Semina você precisava medir, precisava da receita da sua ginecologista dizendo qual era o tamanho de diafragma certo para você conseguir encomendar pelo site deles. Estamos torcendo para eles voltarem logo, mas enquanto isso, vou mostrar também a diferença. Na caixinha, o Semina vem com essa caixinha de plástico escrito diafragma de silicone Semina, com o tamanho, lote e tudo mais. E o Kaia vem nessa caixinha um pouco mais estilosa, que você pode guardar, levar na bolsa, enfim. O material deles também é um pouquinho diferente. Apesar dos dois serem de silicone, o Semina, ele tem uma molinha. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem uma mola aqui dentro. Ele tem basicamente duas texturas, né? Essa parte maior, ela é bem molinha, é quase uma nuvem. Então, você nunca vai sentir ele durante a relação se ele estiver encaixadinho no lugar. O que você pode sentir é essa borda que tem a mola que eu falei, ela é dura, para garantir que ele sempre volta para essa posição, para esse formato redondo dele. Então, se você tiver colocado ele fora do lugar, você pode sentir essa borda te empurrando em algum canto. O Kaia, ele é bem parecido, né? Essa parte aqui maior é molinha, mas um pouquinho menos mole do que a do Semina. Apesar de que, assim, não é uma coisa que você vai sentir lá dentro de você. Mas, por exemplo, o Kaia, ele fica paradinho em pé, tá vendo? O Semina, se eu solto ele praticamente colapsa com o próprio peso. O Kaia não, ele ainda fica de pezinho, tá vendo a diferença? E a borda também do Kaia é mais rígida do que o resto, mas um pouquinho mais mole do que a do Semina, pelo menos nessa direção aqui. Essa pontinha aqui, ela é um pouco mais dura. Tanto o material desse biquinho aqui, quanto o material desse biquinho é mais rígido do que o material disso aqui, e o material desta borda, até pelo formato dela, é mais rígido do que o formato do que o material dessa parte arredondada aqui. O Kaia, ele tem
umas ranhurinhas bem pequenininhas. Dá pra ver. Aqui nas bordinhas, acho que é pra te ajudar a segurar na hora de você apertar ele pra inserir, né? Supondo que você tá, por exemplo, você tá sentada na privada e aí você abre as pernas, abre os lábios e vai inserir, né? Essas ranhuras estão exatamente no ponto onde você seguraria com os 2 dedos para apertar ele para inserir. Ele tem também uma setinha, minha câmera não consegue mostrar, mas ele tem uma seta aqui mostrando que é nesta direção que você vai inserir no seu corpo. Então você aperta ele assim e insere com a parte mais fininha para longe do seu corpo e sempre com a parte funda para baixo. A forma que eu acho mais fácil de colocar é deitada na cama, de barriga para cima. Eu, ao invés de ficar com as pernas esticadas na cama, eu dobro os joelhos para cima. Imagina que aqui está o meu joelho. Dobrei o joelho para cima e aí eu deito uma perna para o lado. Por quê? Ao invés do canal vaginal ficar apontando para longe de você, para longe dos seus braços e das suas mãos, quando você dobra os joelhos para cima, o canal vaginal dá uma inclinada para cima. E aí com isso eu acho mais fácil alcançar para inserir. Sobre o formato deles, quando a gente insere, como esse aqui é mais molinho, o caia, na hora de inserir, ele não faz tanta força para abrir. Então, se você, por algum motivo, se você perder ele, acho que é por isso também que as ranhurinhas ajudam, porque você não perde ele no meio do caminho. O Semina, como ele é mais forte, essa mola, se você por algum motivo escapar ele da sua mão, ele vai fazer uma pressãozinha para abrir os seus lábios aqui. Então tá, tô lá deitada, de barriga para cima. Eu sempre vou apontar ele com a parte mais larga para mim e com o espaço voltado para o meu útero. Então, se eu tô deitada aqui, a entrada do meu canal vaginal tá aqui, eu vou dobrar ele de assim e inserir. Na hora de inserir, no meu caso, que tem o colo do útero alto, eu uso o dedo inteiro para empurrar ele lá pra dentro. E aí, depois que eu empurrei, eu tento empurrar a ponta de baixo, digamos, né? Porque ele tá entrando, eu vou empurrar essa ponta para baixo, meu colo do útero tá aqui, assim, né? Digamos, o canal vaginal tá aqui, o colo do útero, ele sai numa diagonal aqui, ele não tá exatamente no fundo do canal vaginal, ele tá um pouco inclinado, ele tá um pouco fora desse eixo. Então, quando você estiver inserindo, você não vai só inserir ele na horizontal, você vai inserir ele inclinando para baixo e lembrando que você tem que empurrar ele até ele passar o seu osso púbico, esse aqui é o osso púbico, ele tem que passar o osso púbico e encaixar aqui atrás, e aí ele vai ficar encaixado, né? Dentro do seu canal vaginal, atrás do osso púbico, protegendo a entrada do seu útero. É assim que ele vai funcionar, encaixar e não sair na hora errada. Porque assim, quando você estiver tendo a relação e estiver entrando qualquer coisa pelo seu canal vaginal, tá vendo? Que ele vai na parte mole e aí você não vai sentir nada. Quando ele tá bem colocado, você não sente nada e ele não sai do lugar. Se você sentir que aqui tá a entrada do seu canal vaginal, se você sentir ele batendo lá, é porque ele já saiu do lugar, você precisa tirar e colocar de novo. O caia, ele tem uma última diferença, que é essa protuberância aqui esquisita, que é justamente para te facilitar retirar ele depois. Então, se deu tudo certo, ele tá aqui encaixadinho atrás do seu osso púbico, a ideia é que você vai inserir o seu dedo, encaixar ele aqui e ele te dá um espaço para fazer um gancho. E aí o seu dedo puxa ele para fora. Diferente do Semina, né? Você pode fazer a mesma coisa, né? Inserir e puxar, só que você tem que tomar muito cuidado com a sua unha. Porque você vai estar fazendo isso na parte mais frágil dele. Então, se você tiver com a unha comprida, pontuda, você corre o risco de rasgar ele. E se rasgar, acabou o diafragma. Tem que jogar fora e comprar outro, porque ele não garante mais a função dele. Então, o que eu costumo fazer com o Semina eu insiro o polegar por cima, e aí, digamos, né, o osso púbico tá aqui. Esse vai ser meu osso púbico agora. Eu insiro o polegar, dou uma empurradinha, digamos, né,
eu crio esse espaço, dou essa empurrada nele para aí eu puxar e eu faço o gancho de cima para baixo para puxar ele para fora. E é bem tranquilo de tirar. Sobre a minha experiência com eles. O primeiro que eu comprei foi o Kaia, porque, como eu falei, eu estava morando fora do Brasil, eu não conseguia ir numa ginecologista para medir o meu colo do útero. E o Kaia só vende em um tamanho mesmo, nem adianta. Mesmo que você saiba qual é o seu tamanho, você só tem um tamanho para comprar. Quando eu comecei a usar, foi um pouco difícil me adaptar. Tinha vezes que eu sentia muito ele e tinha vezes que eu não sentia nada. Então, talvez quando eu sentia fosse porque eu estava colocando errado, mas o fato é que assim que eu tive a oportunidade, eu fui na ginecologista, eu medi, e como ela me disse que meu tamanho era 6,5, eu concluí que o Kaia era grande demais para mim e eu nunca mais usei. Mas eu vou testar ele de novo e aí eu descubro se talvez eu conseguiria ainda usar ele ou não. Mas o que eu uso no meu dia a dia é o diafragma de 6,5 da Semina, que funciona muito bem, eu não sinto, eu acho ótimo. Mas, como não tá tendo, né? O que tem pra hoje é o Kaia, que dá pra comprar pela internet. Vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo. E, de toda forma, sempre que eu uso o diafragma e eu estou no meu período fértil, eu uso também o espermicida. Esse aqui é da mesma marca do Kaia, porque no Brasil também é difícil achar espermicida para comprar. Quando você encontra, ele tem nonoxinol 9. É um composto que é sabidamente espermicida, né? Ele é nocivo ao esperma, só que ele também é um pouco nocivo ao nosso tecido interno do canal vaginal. Então, se você estiver usando um espermicida com nonoxinol 9, o seu tecido ele fica como que mais poroso para entrada de micro-organismos nocivos. Então, por exemplo, digamos que você tem uma relação sexual com uma pessoa que tem uma DST. Com o nonoxinol 9, a chance de você pegar a DST dessa pessoa, se vocês não usarem camisinha, a chance é maior. Então, esse aqui, o espermicida da Kaia, que também não vende mais, o que eu achei agora para vender chama Green Gel, né? Tipo gel verde. Mas é da mesma marca, é Med Intim. Como se fosse íntima, só que sem o A. Med Intim. Também precisa importar, infelizmente. Mas a vantagem desse aqui é que ele é à base de ácido lático. Não tem tantos estudos comprovando a eficácia do ácido lático. Então, assim, mesmo usando o diafragma com o espermicida, não é uma garantia de 100% de que você não pode engravidar. Então, eu recomendo, além do diafragma e além do espermicida, usar a camisinha sempre. Mas quando você estiver fora do seu período fértil, eu troco o espermicida por lubrificante normal. Só para não sentir, não correr o risco de sentir o diafragma dentro de mim. Porque o ácido lático, que é usado nesse espermicida aqui, ele também ajuda o corpo, ele estimula a produção de lubrificante natural pelo nosso corpo. Então fica tudo mais confortável. Gente, é isso. Contem pra mim se vocês acharam o Kaia para vender em algum lugar no Brasil, algum site, alguma farmácia, alguma coisa, ou alguma outra marca que esteja fabricando ou vendendo diafragma no Brasil. Se você tiver histórias para compartilhar com a gente sobre diafragma que você já usou, se adaptou ou não, conta pra gente nos comentários. Manda esse vídeo para alguém que você conheça que quer saber mais sobre diafragmas. Se tiverem dúvidas, me mandem, pode ser por comentário. Se inscrevam no canal para saber dos próximos vídeos. Curtam esse vídeo se vocês gostaram e até a próxima. Um beijo!